o maior homem que já viveu. Quem aqui sabe quem foi? Quem tem convicção, diga Jesus. 100% de vocês acertou. Jesus de fato foi o maior homem que já existiu. Mas o título dessa mensagem é uma pegadinha, porque eu não vou falar dele hoje. Eu vou falar de uma outra pessoa. Aliás, a única pessoa na Bíblia, fora Jesus, que foi chamado de o maior homem que já viveu. Vocês sabem quem foi? João Batista. E quem é que falou isso dele? Jesus. Vamos ler lá Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está fazendo uma afirmação aqui extraordinária. Ele estava dizendo aqui que até o tempo em que ele viveu, não houve nenhum outro homem que tenha nascido. Ele está se excluindo claramente, porque o propósito aqui não é comparar João Batista com Jesus. Não existe comparação alguma de Jesus com ninguém. Jesus é o hors concours. É o maior homem que já viveu em toda a terra. Jamais houve alguém que não tenha pecado. Mas Jesus está fazendo aqui um elogio extraordinário, João Batista. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu estava fazendo a minha devocional lá em Tulsa. E quando eu estava lendo o Evangelho de Marcos, eu fiquei impactado com a vida de João. E resolvi trazer essa palavra para vocês. Queridos, o Velho Testamento tem grandes santos, grandes homens de Deus. Abel foi o primeiro homem que fez um sacrifício fora do Éden, expulso da presença de Deus. Foi o primeiro homem que ofertou algo a Deus e que foi aceito. Enoque, a Bíblia diz que foi um homem que andou numa geração tão corrompida que Deus desejou destruir aquela geração. E no entanto, Enoque andou de maneira tão tremenda com Deus que Deus falou: vou levar para mim. E o arrebatou. Em seguida nós temos Abraão, um homem que foi chamado do paganismo e por conta do chamado de Deus deixou tudo para trás, em direção ao desconhecido, simplesmente crendo que o que prometeu era fiel para cumprir. Foi chamado de o pai da fé, mas não é ele o maior de todos. Depois disso podemos falar de José, um jovem que foi arrancado de uma maneira grotesca da sua família, levado para uma terra estranha e tendo sido injustiçado durante muitos anos, nunca falhou com Deus e sempre apontou a Deus. E foi o instrumento que Deus usou para a salvação de uma nação inteira, o Egito, mas também para a preservação da família de onde viria o Messias. José também não é o maior homem de todos do Velho Testamento. Podemos falar de Moisés, aquele que apontou a Deus para 3 milhões de judeus ou de hebreus, que tirou um povo com mão poderosa, que foi instrumento do poder de Deus de forma tremenda, que trouxe a Torá, a lei. Mas também não foi Moisés. Podemos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que amava tanto a Deus, que Deus mudou o nome do tabernáculo de tabernáculo para o tabernáculo de Davi. Também não é ele o maior homem de todos. Podíamos falar dos profetas, Elias, que chamou o fogo do céu, que manifestou a glória de Deus. Podíamos falar de todos os profetas, mas nenhum deles teve este complemento, este elogio. A Bíblia diz, pela própria boca de Jesus, que o maior homem nascido de mulher havia sido João. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você nunca viu uma pregação sobre João Batista desta maneira.
Por que será então que Jesus chamou João de o maior de todos? Eu quero dar aqui para vocês algumas razões. A primeira delas é porque ele foi o último mensageiro da velha aliança e também o primeiro mensageiro da nova aliança. Quando a gente pensa em João Batista, todo mundo pensa no quê? Pensa no fato de que ele pregava: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. A pregação do arrependimento, o batismo nas águas de João, era da velha aliança. O que João está chamando o povo a uma mudança de coração, que era necessária para receber o Messias que estava vindo. Ele estava, portanto, pregando arrependimento para os pecados, ainda segundo a velha aliança. Mas ele foi o primeiro a apontar para Jesus e dizer: o Messias chegou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem muita gente que pensa que João só desceu o porrete contra o pecado. Não, a Bíblia diz que João evangelizou. Eu vou ler para vocês o texto. Marcos 1, 1 a 3. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis, aí envio diante da tua face. Aqui é Deus falando com Jesus. Isaías está fazendo uma profecia que retrata uma conversa do pai com o filho. Veja como o texto é claro. Eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual pregará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O evangelho, a boa notícia, foi pregada por João. Ele preparou as bases, e quando o Messias apareceu, ele apontou para ele e disse: chegou, é ele que vocês devem seguir. Então este homem foi grande, porque ele teve o privilégio de não só ser o pregador da velha aliança, como aquele que introduziu a nova aliança. A palavra evangelho, querido, lá em Lucas capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim: assim, pois, com muitas outras exortações, diga assim, João exortava, anunciava o evangelho ao povo. E no original não é anunciava o evangelho, era evangelizava. No original é evangelizava. Então ele não só pregava arrependimento com exortações, mas dizia: eia, eu estou dizendo para vocês que está chegando um ótimo tempo, um tempo diferente. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Amém, igreja? O mundo precisa de uma boa notícia hoje, porque Jesus é a boa notícia. Ele dizia: arrependam-se, abandonem o pecado. Mas ele dizia também: o Cordeiro já chegou, aquele por quem vocês esperaram tanto, já está entre nós. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia, queridos, porque ele é a vitória contra o pecado. Porque em todas as outras religiões os homens tentam alcançar um patamar de uma vida em que eles possam ser aceitos para Deus. Mas no Evangelho a notícia é diferente. Jesus já alcançou esse patamar, e aquele que nele crê tem os seus pecados perdoados e tem a vida eterna. Amém? É boa notícia, aplauda o Senhor, diga: essa é a melhor notícia de todas. É a notícia da vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. João foi o primeiro a apontar a Jesus e dizer: ele chegou. A segunda razão porque João foi considerado por Jesus o maior de todos é porque ele foi o escolhido de Deus para preparar o caminho do Senhor.
Fazia 400 anos que Deus não falava mais por nenhum profeta. Houve um silêncio de 400 anos na terra. Durante muitos anos as Bíblias mantinham entre o Velho Testamento e o Novo Testamento 4 páginas em branco. Vocês já viram isso? Hoje eles não fazem muito isso, mas antigamente eles faziam. E essas 4 páginas em branco representavam o fato de que durante 400 anos Deus silenciou e não falou mais com o povo. Até que esse silêncio foi quebrado por um homem, João Batista. E eu fico intrigado, irmãos, porque o Evangelho de Lucas, capítulo 3, cita 7 homens que tinham credenciais para serem usados por Deus para pregar, porque afinal de contas eram autoridades. Vamos ler Lucas capítulo 3, versos 1 e 2. Lucas diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, diga Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, diga Pôncio Pilatos, Herodes tetrarca da Galileia, esse aqui é o Antipas, diga Antipas, seu irmão Filipe, outro Herodes, diga Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônides, diga Lisânias, diga Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, diga Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Queridos, Deus é Deus. Deus escolhe quem Ele quer. É maravilhoso isso, porque destes 7 homens, o imperador Tibério, do imperador romano, imperador mais pujante e dominante da época, Pôncio Pilatos, o governador, os 3 tetrarcas, Antipas, Lisânias e Filipe, os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, 7 homens, que qualquer homem teria escolhido para falar. A Bíblia diz que Deus não usou nenhum deles. Deus usou João, um homem simples, que passou a sua vida no deserto, vestindo pele de carneiro, comendo gafanhotos, uma vida simples, rústica, cujo coração ele deu para Deus. E foi este homem que Deus usou para quebrar o silêncio. É lindo, né, irmãos? Porque os homens valorizam as credenciais. Nós estamos aí, né, vivendo o tempo dos presidentes. Fica todo mundo falando das suas credenciais. Eu quero dizer, nenhum deles é solução para a nação brasileira. A solução para a nação brasileira é Jesus. Somente Jesus. Ele é o Rei das nações. Eu não estou dizendo aqui que você não deva se envolver na política. Claro, nós temos cidadania e temos o dever de votar naqueles que nós acreditamos serem os melhores representantes. Mas não pensem vocês que A, B, C ou D vai vir para ser salvador da pátria, porque só tem um Salvador, e esse Salvador tem um nome, e o nome sobre todo nome, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que haverá de reinar sobre toda a terra um dia. Amém, igreja? João, este homem simples, foi chamado por Deus. E aqui nós temos a apresentação do chamado de João de uma maneira muito interessante, porque fala que ele veio para preparar o caminho. A palavra evangelho, todos nós conhecemos, é boa notícia. Mas essa palavra foi cunhada primeiramente para dizer respeito à boa notícia a respeito do rei. Por exemplo, quando um rei na antiguidade ele ia para uma outra província, ele mandava primeiro um mensageiro, o mensageiro da boa notícia. O rei está vindo visitá-los. E ele, quando ia antecipadamente, ele fazia 2 coisas. Primeiro, ele via como é que estava o caminho. Ele literalmente consertava as estradas, para que o rei pudesse passar em estradas aplanadas. E a segunda coisa, ele falava dos protocolos que o povo deveria ter ao receber o rei. E a Bíblia diz que João foi este mensageiro da boa notícia do rei que estava vindo.
E ele preparou não as estradas humanas, mas as estradas dos corações dos homens. Porque os homens deveriam estar com o coração absolutamente transformado para entender a mensagem revolucionária que Jesus traria. Em que o mundo não seria conquistado pela força, mas seria estabelecido pelo poder de Deus. Então, queridos, a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem. João foi este homem simples que Deus usou para isso. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você pode ser um João nos dias de hoje. Queridos, nós somos os Joãos Batistas que Deus quer levantar hoje. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: não importa de onde você veio. Diga: você pode ser um grande instrumento. Deus não usou nenhum daqueles grandes homens investidos de poder humano. Nenhum deles Deus falou: não vai ser esse não. Eu vou mandar o meu mensageiro que vai aplanar os caminhos, preparar os caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, João foi o maior por causa do seu caráter. O que havia em João, queridos, que impactou o coração de Deus? Em primeiro lugar, João Batista foi um homem de um coração servil. Ele era um servo. Lá em 2 Crônicas 16, versículo 9, a Bíblia diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Deus está falando aqui que Ele passa os olhos na terra à procura de homens cujo coração é totalmente dele, que entende que você não é dono da sua vida, que os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos não são teus, mas são de Deus, para que o seu reino seja implantado. E Deus passou os olhos e encontrou a João Batista. E para esses Deus se mostra forte. Quantos aqui querem que Deus se mostre forte na sua vida? Seja um servo de Deus, como foi João. Pessoas cujos corações são do Senhor se tornam grandes vozes. Eu gosto do Billy Graham, porque quando chamaram o Billy Graham de um grande homem, ele disse: eu sou um homem simples com uma grande mensagem. Não somos nós que somos grandes. Grande é o nosso Deus, e grande é a mensagem do Evangelho que pregamos. Eu falo para Deus: Senhor, não importa onde eu estiver, eu quero viver e morrer pregando o teu Evangelho. É uma grande honra. Isaías 43 diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías não só viu o Messias, viu também o seu precursor. E eu tenho certeza que Deus viu a sua vida também. Disponha-se a servi-lo. Não faça planos na sua vida que não passe primeiro pelo entendimento de que Deus espera que você seja uma voz profética neste tempo que nós estamos vivendo. Porque nunca, até os nossos dias, houve um tempo tão necessário da palavra do Evangelho ser pregada pura e simplesmente por causa de todos os desmandos dessa sociedade que nós estamos vivendo. Deus viu em João Batista um homem de oração. João foi um bebê miraculoso, milagroso. Foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Quando Maria foi visitar Ana, ela estava grávida de 6 meses. Maria tinha recém recebido a palavra do anjo. E o menino João
dentro do ventre da sua mãe, só pela presença daquele a quem ele iria apontar, o seu ministério já foi cheio do Espírito Santo. É o único feto na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo. E por isso eu quero dizer para vocês, não ao aborto, não ao aborto, porque lá no ventre já existe uma vida com propósito. Não há motivo que possa justificar um assassinato. Então, igreja, se levante contra isso, porque Deus odeia o aborto. É uma das maiores afrontas ao Deus de toda a vida. João Batista poderia então ter descansado no fato de que ele foi o escolhido. Mas até os fariseus cobraram dos discípulos de Jesus o fato de que João e os seus discípulos frequentemente jejuavam e oravam. Os grandes homens da Bíblia foram homens de oração. Se João orou, se Paulo orou, e sobretudo se Jesus orou, se você quer ter uma vida de vitória, precisa orar. Amém? A oração é fundamental. Ore para decidir. Ore quando se levantar pelo seu dia. Ore para que Deus te dê discernimento, para que tome as melhores decisões. Ore para poder enfrentar as tentações. João era um homem de oração. Deus viu em João Batista um homem humilde. Quando Jesus chegou diante dele para ser batizado, ele disse assim: sou eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus insistiu porque tinha que se cumprir as Escrituras, e ele tinha que se identificar com os pecadores aos quais ele viria salvar. Mas João reconheceu publicamente, e nesse tempo ele já era um homem que arrebanhava as multidões, e ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias, nem de soltar as sandálias dos seus pés. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu fico pensando hoje, tantas pessoas vaidosas por aquilo que são, por aquilo que já realizaram. Eu não estou falando só de políticos, não, estou falando de igrejas, estou falando de líderes, que quando aparecem pensam que Deus precisa deles. Deus não precisa de mim. Ele quis me usar porque Ele me ama, Ele quer te usar porque Ele te ama. Mas um homem que é grande diante do Senhor tem que saber que nada é. E este homem foi humilde. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Quanto mais Jesus for grande em mim, mais eu tenho que me apequenar. João foi humilde porque foi capaz de abrir os olhos e ver no homem Jesus o próprio Deus, o Messias. Foi capaz de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi humilde porque quando ele reconheceu que Jesus era o Messias, ele reconheceu que o seu chamado e a sua missão estava terminando, e ele apontou para Jesus e disse para os discípulos: olha aí, no dia seguinte que ele foi batizado, que ele batizou Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. E os discípulos o deixaram e foram seguir Jesus. Não é fácil, irmãos, você abrir mão da sua obra, passar o cajado, porque entende que o seu tempo acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui para todo mundo que está aqui na igreja. Quantos aqui tem algum tipo de ministério na igreja que serve a Deus de alguma maneira? Fica de pé, por favor. Se você sentir que você está com ciúme, porque alguém está chegando novo e está sendo levantado, é porque você não entendeu que você é só um instrumento, que é a glória de Deus. Se você tem ciúme quando uma pessoa faz uma coisa melhor do que você faz, você tem que sondar o seu coração. Porque quando Deus é o centro, quando Jesus é o centro da nossa vida, não tem um lugar para inveja, nem de luta por espaço, nem de luta por nada, porque tudo é para a glória dele, amém. João falou: eis aí o Cordeiro de Deus. Era dele que eu falava. Agora não é de mim mais que vocês têm que ouvir o caminho, é dele. Sigam ele. Amém? Muito obrigado, podem se sentar.
Que homem humilde. Competição entre ministérios, igrejas falando mal de igrejas, pastores falando mal de pastores. Isso tudo é carne, irmãos. Bate-bocas na internet, ainda usando o nome de Deus, falando que é por causa de teologia. Deus não te chamou para falar mal de ninguém. Deus te deu um chamado de falar da boa notícia. A palavra da verdade é sempre mais poderosa. É ela quem quebra o engano, mas não. Quando alguém se levanta, sempre vai ter alguém querendo derrubar. Por quê? Por ciúme, por competição. Não, João. João apontou o Messias. Mas João é maior do que todos, até o Velho Testamento. Mas tem uma ressalva. Jesus diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Agora eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e diga: você já aceitou Jesus? Porque a palavra que te pregaram é a mensagem do reino de Deus. Se você aceitou Jesus, você entrou no reino de Deus. Quantos aqui que se sentem pequenininhos no reino de Deus? Mas vocês são maiores do que João. Pastor, mas será que isso não é uma hipérbole? Será que é uma figura retórica? Não, querido, Jesus não brinca com essas coisas. E eu fiquei pensando, mas por quê? O que será que este homem tem razões para ser tão grande, mas como nós podemos ser maiores do que ele aos olhos de Deus? Em primeiro lugar, queridos, porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. E ele olhava para frente, para o Messias que viria. Mas quando a gente batiza nas águas e leva alguém a confessar publicamente a Jesus Cristo, nós não estamos falando de um batismo de algo que viria, mas o batismo no reino de Deus é o batismo que olha para trás, para a obra completa de Jesus. Amém? A sua mensagem é mais poderosa do que a dele. João pregou o Cordeiro de Deus, que seria morto pelos pecados. Nós no reino pregamos a obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Amém, irmãos? A nossa mensagem é maior do que a dele. João pregou a respeito do Cordeiro que perdoaria os pecados. Nós, no reino de Deus, pregamos a obra consumada de Jesus e o Cristo ressuscitado. João não viu a ressurreição. Nós pregamos, e Paulo dizia: eu prego a Cristo e este ressuscitado. João pregou sobre o Cordeiro. João era filho de sacerdote. Ele estava acostumado com o sacerdócio. Então para ele não foi difícil identificar Jesus como o Cordeiro sacrificial. Diga sacerdócio. Mas nós não. Nós pregamos o leão da tribo de Judá. E o leão não fala do sacerdote, mas do rei. E o que é mais lindo, irmãos, é que a nossa mensagem, nós não só falamos do sacerdote, do sacrifício e do rei que viria. Nós recebemos um chamado e uma missão sacerdotal e real. Por isso que a palavra de Deus diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, para que anunciei as maravilhas dos que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga assim: eu tenho uma mensagem de sacerdócio, porque eu aponto para o Cordeiro, mas eu tenho uma mensagem de realeza, porque eu aponto para o rei que virá. Amém, igreja? É isso que a igreja tem que pregar. Jesus veio para morrer pelos pecadores. Quem pode transformar o Brasil? Sabe quando esse país aqui vai ser um país melhor? Quando os governantes que lá estiverem forem homens que realmente creem que Jesus é a solução para esta nação. Que conheçam a Jesus, que tenham uma experiência com Ele e que se deixem dominar por Ele para governar em todos os postos de liderança. Porque da mesma maneira,
Como um pai de família se torna um melhor pai quando se converte. Uma mãe se torna uma melhor mãe quando se converte. A mesma forma acontece para a pessoa, não importa o lugar onde ela seja colocada. Então nós temos que orar para que os nossos governantes se convertam e temam a Deus e se tornem instrumentos de Deus para governar a nação. Amém? João pregou sobre o cordeiro sacrificial. Nós pregamos sobre o leão da tribo de Judá, que morreu, que ressuscitou, que venceu, e os livros abrirá. A mensagem de João, portanto, apontava para o futuro. A nossa mensagem é a mensagem que aponta para Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sabe por que Hebreus fala sobre isso, irmãos? Porque todos os anos os judeus começavam a ficar inquietos quando chegava o tempo do Yom Kippur. Eles sentiam o peso do pecado de novo. Mas a Bíblia diz que uma vez para sempre, diga uma vez para sempre, Jesus Cristo morreu pelos pecados. Uma vez, até pelos pecados que você ainda não cometeu, Ele já pagou o preço. Então esta é a mensagem que nós pregamos. Diga para a pessoa ao teu lado: você entendeu porque você é maior do que João? João Batista foi somente o mensageiro. No reino de Deus, nós somos sacerdócio real. Você crê nisso, irmãos? Você é filho do rei, você é nobre. Sumo sacerdote só tem um, Jesus. Mas há muitos sacerdotes aqui. Porque o sacerdote é aquele que se apresenta a Deus intercedendo pelo povo. Quantos aqui tem alguém por quem você ora? Você tem autoridade de apresentar-se diante de Deus e orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu amigo, pelo seu chefe, pelos líderes de toda a nação. Amém? Eu quero concluir dizendo que João foi um homem extraordinário. Ter um elogio dessa magnitude da boca do próprio Senhor não é pouca coisa, não. Mas a gente pode aprender de Jesus algumas verdades importantes quando ele faz essa afirmação. A primeira é que os homens são valorizados pelas suas conquistas. Presta atenção, viu? Porque isso é sério. As pessoas são valorizadas quando as suas conquistas são grandes. Pode notar. Os homens valorizam os ricos, os vencedores. Os homens valorizam aqueles que realizaram grandes coisas. Deus não está nem aí para estas coisas. Jesus citou um homem que não tinha nenhuma destas conquistas, nenhum sinal de aparência de vitória aos olhos do mundo. Ele falou de um homem simples. Então nós precisamos repensar os nossos valores. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando que serão felizes se elas conquistarem aquilo que os homens entendem como um grande valor. Mas quando você chegar no céu, você não vai ser valorizado por aquilo que você construiu nesta terra, nem de dinheiro, nem de conquista, nem de vitórias, nem de fama, mas você será valorizado pela maneira como você viveu para que o reino de Deus seja estabelecido. João teve um ministério curtíssimo e logo foi morto por Herodes. Mas foi o maior do Velho Testamento. Como nós podemos aprender com isso? Eu termino essa mensagem lendo um texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 20. Porque antes de Jesus ir para o ministério, ele primeiro se apresentou a João
foi batizado por ele e ali recebeu o Espírito Santo. E então saiu dali para o deserto para ser tentado por o diabo, e tendo vencido o diabo na tentação, foi para o seu ministério. Jesus vai voltar um dia, diga Maranata. Jesus vai voltar um dia. Talvez não seja na minha geração, talvez demore. Faz 2000 anos que os homens que amam Jesus estão pedindo que seja na sua própria geração. Mas durante todo esse tempo, Deus espera que nós estejamos preparando o caminho para quando Ele voltar. A mensagem de hoje, queridos, é o Evangelho do Reino. E lá em João capítulo 1, nos versos 12 a 20, eu vou ler. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa é a visão de Jesus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, esse é João, não o Batista, o apóstolo, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu queria que você tivesse a seguinte visão comigo hoje. Quando a gente pensa da grandeza de Jesus, muitas vezes as pessoas fecham os olhos e ficam pensando no infinito, nas bilhões e bilhões de galáxias com as suas estrelas. E muitas vezes a gente vê fotos desta grandeza, das cores, das nebulosas, e a gente fala como Deus é grande. Jesus está no trono em algum lugar, no vasto espaço e no além. Não, queridos, neste texto de Apocalipse diz, estas 7 igrejas eram em primeiro lugar 7 igrejas locais, na Ásia. E a Bíblia diz que a prioridade de Jesus para este tempo é andar no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, Ele está aqui hoje, entre nós, para avaliar o nosso coração, para nos encorajar a pregar a mensagem do reino, a pregar o Evangelho até que Ele venha. E Ele está aqui junto dos seus anjos, com os anjos das igrejas, está aqui para nos fortalecer, para nos desafiar, para nos exortar a pregar a mensagem que João pregou, porque assim como João preparou a vinda do Messias na sua primeira vinda, nós, igreja, somos os Joãos Batistas a pregar a vinda do Messias na segunda vinda, para reinar sobre toda a terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Lendo esse texto, eu estremeci. Ele está aqui, olhando para nós, avaliando como avaliou as 7 igrejas, as nossas obras, a nossa chamada, a nossa missão. Para tomar o seu lugar e fazer o seu papel, você não tem que ser grande.
Porque Deus não precisa de homens e mulheres grandes. Deus precisa de homens e mulheres que são servos. E que o servem de coração. A vida passa, irmãos. Passa rápido. E agora eu tenho dito para Deus: Senhor, talvez eu esteja vivendo o último terço da minha vida. Eu já não tenho o mesmo vigor que eu tinha antes. Mas eu quero te pedir sabedoria para pregar como se o Senhor fosse voltar a cada domingo. E hoje eu quero te desafiar, igreja. Nós estamos vivendo um mês de celebração do aniversário dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Deus não te chamou para sentar e ficar descansando. Deus te chamou para tomar o seu lugar. Proclamar a Jesus. Preparar o caminho do Messias. Quantos aqui querem hoje tomar uma decisão de serem como João Batista? Eu quero chamar você que quer fazer hoje uma entrega da sua vida. Hoje eu não quero orar por nenhum problema seu, não. Hoje a chamada aqui é outra. Hoje é dia de você entregar a sua vida. Porque a gente perde muito tempo, sabe, gente? Ficando triste, preocupado com aquilo que não é eterno. Quando a palavra de Deus, quando Jesus prometeu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, o Senhor está dizendo para você e para mim que aquilo que na minha vida pessoal eu não consigo resolver, se eu estou dando prioridade para Deus, Ele vai abrir as portas que ninguém pode fechar. Ele vai fechar as portas que ninguém vai abrir. Amém, irmãos? Agora o que Ele precisa desta igreja, nesta geração corrompida, é de um povo apaixonado por Jesus, de um povo disposto a dar o coração para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a ser usado por Ti nesta geração. Então eu quero chamar você que quer fazer uma oração de entrega hoje a vir aqui ao altar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou pedir para os pastores estarem aqui à frente. Sai do seu lugar. Os pastores fiquem voltados para a igreja. Se você está me vendo também, faça essa oração de entrega. Se você está aí no público e quer fazer essa oração também, fique de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Deus, que grande privilégio ser portador da mensagem do Evangelho. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu me esqueço daquilo que realmente importa. Senhor, eu quero me humilhar na Tua presença. Eu quero diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. Senhor, eu não quero apontar para mim mesmo, mas eu quero apontar para Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que todo aquele que estivesse imbuído deste ministério seria grande na Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor: ó, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor, nós temos a boa notícia. O Rei dos Reis virá um dia para a Tua igreja buscar. Ajuda-nos, ó Deus, a brilhar o Evangelho, a mostrar o Evangelho, a viver o Evangelho, Senhor. 24 horas por dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, nossas fraquezas. Obrigado porque sabemos que o Senhor está andando no meio de nós, Senhor.
no nosso meio. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim, Senhor. Dá-nos essa lembrança, que nós saibamos que o Senhor está conosco todos os dias. Para a honra e glória do Teu nome, recebe, ó Deus, esse povo que se apresenta, Senhor, para a obra, para a chamada final. Agora, Senhor, recebe a adoração do Teu povo. Espírito Santo, fala conosco. Para cada um de nós, Tu tens um chamado. Por isso o Senhor nos dotou de dons, de talentos, de oportunidades, para que o Evangelho possa chegar em todas as esferas, em todos os lugares. Que a graça de Jesus, maravilhosa, esteja conosco. Que o amor do Pai, que nos gerou física e espiritualmente, e que as consolações do Deus Espírito estejam conosco e se renovem nas nossas vidas, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.